Master Things. Hoje a gente está recebendo o Leonardo Matayoshi. Ele já foi membro do Master Things, é um profissional que busca estar sempre muito próximo do nosso grupo. Quem fez a experiência a IoT Turma 1 teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Além do trabalho da AWS, ele também dá consultorias, tem um outro empreendimento de robótica para crianças, um trabalho muito lindo que ele faz. E ontem nós estivemos com o head da AWS, que é hoje a pessoa no Brasil que tem autorização para falar publicamente sobre a AWS e também é responsável pelos setores automotivos e industrial. Porém, o que a gente vai trazer aqui é um pouco diferente, porque lá a gente falou mais de oportunidades, de lançamentos, de forma conceitual. A ideia aqui para o Master Things é que a gente ofereça algo mais prático e tenha uma oportunidade que as pessoas que acompanharam o nosso evento ontem não têm, que é de interagir, de perguntar e de se relacionar. Para quem é a primeira vez que está aqui no Master Things, vocês podem usar o recurso aqui do Zoom, que tem o levantar a mão. Vocês também podem dar um feedback de bater palma, coração, mandar uma curtida para o apresentador saber que está fazendo sentido, que ele está falando, que ele está gostando. Mas é uma reunião 100% interativa, então a gente pode interromper e perguntar no decorrer da apresentação, bem como quem quer não só perguntar, mas agregar valor com o que está sendo discutido e o que já oferece no mercado, ou mesmo algo que faça sentido para a gente enriquecer ainda mais a discussão. Então, quero agradecer o Matayoshi por essa disponibilidade, mais uma vez, em estar liderando o nosso encontro e fazendo essa entrega de excelência. A janela é sua. Boa noite, Thelma. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Thelma já fez aí a apresentação aí minha, mas começando aqui, hoje eu sou o Léo Matayoshi, né? Sou arquiteto de soluções, hoje atuo na AWS e vou falar um pouquinho de IoT na AWS, complementando muito do que foi falado na live que teve ali no podcast, que a Thelma comentou. Então, acho que a gente teve uma visão mais estratégica de AWS como um todo, e aqui eu vou tentar ser um pouco mais técnico, falando um pouco de serviços que foi mencionado e mostrar mais tecnicamente aí a arquitetura, como funciona e como vocês podem iniciar aí a jornada de vocês na nuvem, ou se já trabalham com a AWS, ter algumas informações referentes a IoT aí como um todo, tá? Eu sou arquiteto de soluções na AWS, sou formado em engenharia, então desde sempre eu trabalhei com eletrônicos, embarcados ali até antes de atuar nessa área. E por volta de 2018 eu comecei mais focando em cloud, com IoT, participei dos eventos aí foi a experiência IoT com a Thelma, fiz alguns projetos ali, participei do Master Things, então ao longo do tempo a gente tem bastante coisa aí nessa participação na comunidade. E vamos começar com a apresentação, tá? Aí como a Thelma falou, vocês podem comentar, perguntar aqui. Eu vou seguindo a apresentação, mas é mais para seguir o tempo aqui, mas podemos interagir, tá? Joinha, questões, a Thelma também pode ir colocando as perguntas aí caso eu não veja alguma coisa, tá? Bom, falando um pouco de como a gente conecta a IoT, né? Como que a gente conecta os dispositivos, as coisas na nuvem com segurança e facilidade. Então, quando a gente fala de cloud computing, a gente fala que a gente vai ter um serviço que você paga aquilo que utiliza. Então, a infraestrutura já tem disponibilizada ali pelo provedor de cloud, e a gente consegue aí subir rapidamente um projeto, um POC ali, muito focado no business de vocês e
tendo essa preocupação de criar a infraestrutura já pronta para subir em pouco tempo um projeto, tá? Eu vou falar um pouquinho do IoT Core, que é basicamente o principal serviço de internet das coisas da AWS. Tem uma série aí de serviços que foram comentados, eu vou dar uma breve apresentação, mas aí a gente mostra um foco maior nesse serviço, tá? Falar um pouquinho da agenda, né? Então, a ideia é dar uma visão de como que está o IoT na AWS, falar alguns desafios de mercado, e aí eu entro um pouco mais nessa parte técnica, falando de serviços gerenciados da AWS. E aí entra um pouquinho de proposta de valor, casos de clientes também, alguns casos que a AWS tem públicos, e no final eu gosto muito de fazer a demonstração prática, né? Então, a ideia é mostrar um pouquinho o mão na massa e um pequeno MVP, né? Que a Thelma costuma falar bastante, né? Que é um produto inicial de ponta a ponta que você consegue lançar. Então, a ideia é mostrar conceitualmente aqui como que a gente consegue criar alguma coisa dentro da nuvem. E aí deixar perguntas e comentários aqui para o final, tá? Quando nós falamos de mercado IoT, eu vou ser bem breve, porque acho que vocês sabem mais do que eu como que tá, Thelma? Questão de fórum aí, vocês conversam muito sobre o tema, então acho que vale a pena só comentar, mas vocês já são da área, sabem mais do que eu, então existe aquele gráfico exponencial, né, que diz que vai ter até 2030, vamos ter 25 bilhões de dispositivos IoT. Então, a gente fala de coisas, né? Desde geladeira, robô aspirador, cafeteira, tudo isso que esteja conectado na internet vai ter essa interação através da nuvem. Então, aí nós temos ali para residência, para indústria, para uma série de indústrias, a utilização da IoT, tá? Então, eu vejo o IoT como um tema com bastante oportunidades e expectativas aqui no Brasil. Então, e aí falando aqui um pouquinho dos clientes da AWS. Então, a gente tem aqui alguns casos, né? Todas as indústrias que a gente tem aqui, utilizam a IoT, desde uma empresa de agro, uma empresa de eletroeletrônicos, uma empresa a gente chama de utilities, né, de gás, energia elétrica, e a parte de transportes. Então, o IoT, na verdade, está em todas as áreas, né, são coisas, né, são dispositivos que estão por aí, ao redor do mundo, se falando aí na internet, desde geolocalização, umidade, temperatura, vazão de gás ali e consumo de energia elétrica dos equipamentos, tá? Tem algumas empresas aqui que a gente coloca como referências públicas. E aí falando um pouquinho das indústrias que a AWS aqui atua, né? Então, desde fábrica, a parte de saúde, tem a parte de transporte de armazenamento de produtos, a parte de automação residencial, agrícola, painéis solares, né, energia solar, veículos conectados e robótica. Então, eu acho que vocês aí, o grupo do Master Things deve ter pelo menos aí alguns casos de uma dessas caixinhas aí. Então, acho que é um grupo diversificado que tem é isso que é legal, né? O IoT engloba bastante pessoas aí de várias disciplinas, áreas de negócio, tá? Tá tranquilo por aí, Thelma? Legal. E aí, falando um pouquinho de arquitetura na AWS, tá? Então, quando a gente fala em caixinhas, né? A gente tem acho que a Thelma já falou das caixinhas ali. Tem o integrador, temos a plataforma, temos a conectividade. Então, tem ali no desenho de IoT como um todo, tem os bloquinhos, né? E dentro do contexto da arquitetura na AWS, a gente também tem esses blocos, né? Aí eu vou falando aqui de baixo para cima.
que é a parte de device software, né? Então, o que que tem ali de dispositivos, como criar dispositivos que funcionam na borda. Então, a gente tem lá embarcados que precisam ser desenvolvidos através de SDK, ser provisionado, ter autenticação, tem toda essa camada aí referente aos devices. E aí tem essa caixinha do meio aqui, que é conectividade e também a parte de controle dos acessos dos serviços. Então, quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala do broker, né? Geralmente um broker MQTT, um HTTP, é um serviço que vai receber milhões, milhares de mensagens de diversos dispositivos em tempo real. Então, isso daqui tem que. A infraestrutura precisa aguentar, né? Então, todo mundo está mandando informações, bilhões de informações de telemetria, informação de equipamento ali, isso de forma centralizada e de forma segura. Então, essa camada mais verde aqui é a camada que faz essa ingestão e controle dos dados referente ao que está externo para a nuvem, tá? E aí entra uma camada de serviços analíticos, né? Uma vez que os dados estão na nuvem, né? A gente entra naquele desafio de como os dados vão ser utilizados pelas empresas, né? Porque o dado hoje em dia ele é um dado importante, mas ele também é caro. Então, você precisa tirar o proveito do valor daquele dado para o seu negócio. Então, o quanto de informação, eu lembro da experiência AIoT, né, que a gente utiliza lá dados massivos de IoT para fazer um processamento, fazer uma inteligência artificial para trazer algum insight, alguma informação ali que traga benefícios ao negócio. Então, um grande volume de dados para trazer aí um resultado para a empresa, tá? Então, o que a gente considera que o IoT é uma porta de entrada de informações de ingestão para o Analytics, Big Data ou Machine Learning das empresas, tá? E aqui a gente Léo, tem... já temos uma pergunta aqui. O José Geraldo quer saber sua visão. Como o IPv6 ainda não está 100% implantada, a IoT é impactada? Eu acho que, assim, ele quis dizer que nem todas as empresas estão ainda usando o IPv6, né? Ele deixou a pergunta aqui no chat. E, José Geraldo, fica à vontade também de abrir sua câmera, interagir, perguntando diretamente aqui para o Léo. Legal. Falando um pouco de IoT e IPv6, né? Não é um problema específico de IoT, né? Então é uma questão específica de internet como um todo, né? Resolução de nomes, aplicações. Então existe essa transição que falam há tempos, né? E aí tem a questão de as aplicações serem desenvolvidas, ajustadas à questão de IoT. Então, hoje, não existe ali uma migração, opa, uma migração ou um projeto focado em IPv6, tá, Geraldo? Então, assim, existe esses desafios, sim, tá? Mas como não está 100% migrado, existe até a questão de custo do IPv4, então tem uma série de fatores aí nessa evolução do IPv6, tá? E aí a questão de segurança, a questão de volume de dados, isso também são desafios, eu acho que para o futuro, e vai facilitar ali a identificação, a quantidade de IPs ali para o IPv6 para dispositivos IoT vai ser muito benéfico. Eu vejo dessa forma, tá? O professor Brito, da USP, que foi uma das pioneiras, né, a falar de IoT, a incluir na sua grade, ele é bem claro, né? Sem a possibilidade da gente ter esses blocos do IPv6, seria impossível ter a IoT, porque cresce muito a necessidade e disponibilidade de um IP único para cada dispositivo. Mas Exatamente. acredito que também, assim, tem as sub-redes, é, tem as realocações, o pessoal está tentando de alguma forma se virar. Mas na minha visão, assim, pelo contrário, ela faz com que as pessoas comecem a usar, né? Isso.
É o que eu vejo ali, fazendo esse desenho, né? Então, nessa caixinha aqui, né? Entra, vai ter que fazer um desenvolvimento de software voltado a IPv6, vai ter que ter aí entrando nas caixinhas, né? A conectividade vai ter novos recursos, novas aplicações voltadas a IPv6, então isso tudo vai evoluindo com o tempo. Então, a segurança, toda essa questão vai ter uma evolução, tá? E aí, falando aqui desse gráfico aqui, tem muito aqui a parte de analytics, né? Então, aqueles mesmos blocos, eles estão ali subdivididos todos por serviços. Então, quando a gente fala de conectividade, a gente fala de IoT Core, Device Manager, a parte de Defender, que é a parte de segurança. Então, a gente tem serviços AWS que são relacionados a esses blocos. Quando a gente fala de Analytics, existe uma ferramenta, uma solução o SiteWise, por exemplo, é uma solução de modelagem de dados e exibição de dashboards, um portal já gráfico referente a mais analytics. Então, existe ali. E a parte de desenvolvimento de software, existem componentes para computação de borda e também tem os SDKs para desenvolvimento. Para quem desenvolve os embarcados, você tem que fazer o provisionamento, a parte de certificado, qual autenticação. Então, existem ali os SDKs e as soluções específicas aí para devices. Até foi comentado lá uma solução de teste, né, o simulador de devices em teste de carga, né, através de uma solution. Existe a homologação e teste de equipamento, então existe uma série de serviços aí num todo, num conjunto aí da AWS, tá? Eu vou focar um pouquinho mais nessa caixinha de verde aqui, tá? Hoje, mas a ideia acho que é compartilhar bastante informações com a Thelma. Depois acho que eu não consigo compartilhar a apresentação, mas eu vou mandar alguns links interessantes, tá? E aí, quais são os desafios aqui dos produtos quando a gente fala em IoT, né? Então, é, o valor que aquele device, né, o dispositivo, geralmente são os equipamentos físicos que são instalados nas localidades. Existe um trabalho, né? Quando a gente fala em mundo online, é tudo mais prático. Quando a gente chega no IoT, a gente precisa levar o equipamento para áreas agrícolas, regiões longe, não só nas metrópoles. Então, qual que é o valor que utilizar um dispositivo IoT traz para o seu negócio, traz para a empresa ou para a sociedade. Então, esse que são desafios aqui das empresas, tá? Então, a gente fala em como levar equipamentos, né? Como implantar esses equipamentos em locais remotos. Então, é um, é um misto de físico com virtual, né? Então, o desafio da IoT é como fazer essa, essa implantação de forma escalar e também rápida e segura, tá? E como gerenciar esses equipamentos, uma vez que uma empresa de telecomunicação ou uma empresa de energia elétrica, ele vai ter milhares de equipamentos que a manutenção da rede elétrica distribuído pelo Brasil inteiro. Então, como que se faz essa gestão desses equipamentos de forma remota, tá? Então, são desafios que é, vocês devem ter, né? E a AWS ou serviços de nuvem ajudam aí os clientes a resolverem ou a trazer possibilidades. E a questão de segurança, né? Então, quando a gente fala em nuvem, é tudo de forma compartilhada, então precisa ter uma segurança que cada dono do equipamento, ou dono daquele equipamento, tem acesso exclusivamente àqueles equipamentos e não vejam equipamentos de outros, tá? Então, essa questão de segurança é prioridade aí para as empresas, tá? Quando a gente fala de sensores, informações, a gente consegue mandar comandos remotos, então isso é um ponto bem importante aí na segurança. E aí, vamos continuando. E quando a gente fala em internet das coisas, né, como a gente consegue hoje a gente mora em São Paulo, mas pode ter uma startup que atua no mundo inteiro. Então, essa questão de escala, conectividade aí global é o desafio aqui das empresas, né? Hoje uma empresa pode operar numa região, mas ter produtos ali distribuídos no mundo inteiro, tá?
Então, isso traz a possibilidade de escala, grande escala, e os desafios aí de trabalhar com esse mundo físico e virtual. E agora eu vou falar um pouquinho dessa caixinha aqui dos serviços mais específicos do IoT Core, tá? Bem rapidamente, mas eu acho que foi comentado aqui de forma rápida na live aqui pelo Clérison, mas eu vou falar um pouquinho dos serviços. O IoT Core é o serviço broker que vai receber as mensagens, né? Então, basicamente, ele concentra, é um serviço que concentra ali um gateway que vai receber as mensagens MQTT, HTTP, WebSockets dos dispositivos e vai fazer a ingestão ali para a nuvem. Então, ele é um serviço, a gente chama de um serviço gerenciado, né? Que ele vai escalar automaticamente. Então, o cliente não precisa se preocupar em crescer o servidor, aumentar a capacidade, porque isso é feito de forma automática ali, à medida que vai aumentando o volume de acessos. Tá? Isso é um serviço compartilhado também. Então, exemplo, né? Hoje, um serviço de IoT que eu utilizo, uma empresa também vai utilizar essa mesma infraestrutura de modo geral, tá? E quando a gente fala entrando um pouquinho no detalhe dos serviços, né? Então a gente tem o serviço IoT Core, ele vai ter o quê? Bom, fazendo aquela comparação, né? A gente tem os brokers MQTT, Rabbit, que são instalados ali nos servidores, então são equivalentes, são similares, né? Ao que já existem de mercado. Existe aqui um serviço aqui específico da AWS. Então, dentro desse serviço, ele tem uma série de features, né? Então, vou falar rapidamente aqui de cada um deles. Então, ele tem a parte de identidade, ele vai identificar qual é o device, a coisa, né? O thing que se conecta. Ele tem uma parte de políticas de acesso. Ele vai ter um gateway, ele vai ser um local centralizado que essas informações vão chegar. Então, você vai ter um endpoint ali que as informações chegam para a sua aplicação. Ele vai ser o broker de mensagem. O broker é o canal que recebe as mensagens e faz o direcionamento para internamente, ele vai redirecionar para os serviços internos da AWS. Tá? Existe uma questão de regras, então, desde que a mensagem chegou no serviço do IoT Core, você consegue tratar essa mensagem, mandar ela para um banco de dados, fazer uma atuação, mandar uma notificação, uma série de regras são criadas ali para a questão de automação e a questão da internet das coisas, como você manda uma informação, uma telemetria, imediatamente você identifica aquela informação, se ela está fora de um padrão, você consegue acionar automaticamente um atuador, alguma coisa que tome alguma ação para corrigir ou direcionar aquela medição, tá? E aí, falando um pouco de Device Shadow, né? Então, você consegue ver os dispositivos ali, ter a informação daquele dispositivo, o armazenamento dos seus dispositivos através de um catálogo, e a configuração, caso o seu equipamento tenha uma localização, tenha um mecanismo de envio de informação do seu local, você consegue fazer o rastreio, a geolocalização, o mapa dos seus equipamentos ali, tá? E aí tem um outro serviço que a gente chama de IoT Core for LoRaWAN. O LoRa acho que é um tema que vocês falam bastante, né, Thalma? Uma tecnologia aí que tem muito integrador, muitos desenvolvedores de hardware que utilizam equipamentos aí baseados em LoRa. Então, ele basicamente, esse desenho aqui é um desenho do LoRa, falando com gateways aqui. No caso, é um LoRa privado, tá? Então, ele fala. E na AWS ele tem uma camada do LNS, que é a LoRa Network Service. Então, o gateway ali, Basic Station, ele encaminha essas mensagens aqui para a AWS e vai armazenar isso tudo na infraestrutura
da nuvem. Então, ele é um serviço gerenciado, que a gente chama, né? Então, você conecta ali, você desenvolve o gateway, conecta o seu gateway, seus dispositivos ali pela console, e aí você já consegue ter essas informações relativamente fácil ali para você ter a sua infraestrutura pronta. E a questão do custo, né? Quando a gente fala, você não precisa provisionar ou criar um servidor de LNS, ali você vai fazer a administração. Então, você vai ter um serviço gerenciado que você utiliza ali de acordo com quantidade de devices ou quantidade de mensagens que você trafega ali na sua plataforma, tá? A parte do device location, então você tem equipamentos que falam ali e tem a parte de geolocalização, tem a parte de triangulação do espaço, você consegue mapear e utilizar outros serviços da AWS que vai gerar tracking, rastreio, uma série de outros serviços para localização, para basicamente ali para empresas de transporte, empresas de mobilidade, empresas de envio de alimentos. Então, tem uma série de outros serviços ali agregados que juntam IoT com basicamente esse Analytics Big Data aqui, tá? Aí eu vou falar um pouquinho dos clientes, acho que está no tempo, tá? Ô, Léo, volta só Oi, um pouquinho para a claro, gente. Tem algumas dúvidas em relação a essa questão da conectividade. Não, volta o anterior, tá? Aqui, o outro. outro. Acho que eu... Opa, calma. Aí. Esse aqui mesmo, É, isso, isso. tá? É, aqui está bem genérico para qualquer tipo de conectividade, e tem alguns serviços que estão configurados especificamente para a LoRa, né? Isso, É, hoje a gente vê que tem plataformas de conectividade, principalmente para atender a gerência dos dispositivos GSM, né? Que a gente hum, vê essa evolução do multi-IMSS para ver qual que a operadora está conectado, poder escolher, gerenciar. Essa camada de serviços não é oferecido pela AWS. Então, para quem tem essa demanda, precisa continuar procurando outros tipos de fornecedores, ou isso está incluso? existem cenários que existe lá o provedor desse serviço ali que ele vai se conectar e mandar. Então, dependendo, o LoRa, por exemplo, você tem um LNS mandando para um broker. O Sigfox também, você tem lá o back-end do Sigfox que a informação chega lá no back-end, depois ele direciona para uma plataforma de nuvem. Então, cada um dessas tecnologias vai ter uma característica específica, tá? O ponto, basicamente, acho que central é que todos vão entrar num gateway, num endpoint, digamos, na AWS padrão, né? Então, qualquer provedor que tenha essas particularidades, eles vão mandar via MQTT para o broker da AWS. Então, existem esse padronização. E lá ele recebe essa informação de escala, bilhões de equipamentos ali por infraestrutura, tá? Não sei se ficou claro. Tá. Continua existindo os Não, provedores. Acho que eu vou tá, mostrar um desenho, talvez você tá. Porque, vai se porque contextualizar isso aí, ah, tá? tá, tem um spoiler, né, de da instância estar conectada com a rede Ethernet no mundo, e aqui no Brasil é quem nos oferece hoje a maior cobertura de rede pública. Mas essa conexão não existe com as operadoras GSM, pelo que você está falando. Então, esse tipo de configuração, vocês não estão plugados no core Isso, GSM das operadoras. Esclareceu, exatamente. sim. Exato. Obrigada. Aí existe aí até um projeto de Evernet que está por vir, tá? Mas hoje tem essa questão da rede privada. Tá, pessoal, para quem não acompanhou ontem, esse projeto da Evernet, na verdade, significa que o seu dispositivo vai poder estar operando na sua rede privada, a LoRaWAN, mas se ele necessitar,
algum acaso da vida, né? Não saiu, você está numa manutenção de rede e ele quer usar a rede pública, ele vai ter essa facilidade de poder usar e cobrar só pelo uso, sem ter aquele Isso. compromisso de uma assinatura, tá? Então, isso é uma grande novidade que vai vir por aí. E para quem já hoje oferece no mercado, ou para quem compra as ferramentas de gerenciamento propriamente dita, que tem também LoRa, Sigfox e GSM, e especialmente para o GSM tem que continuar, porque tem camadas mais específicas que a gente não faz na AWS, né? Principalmente o multi-IMSS, que você pode escolher a operadora, ver a operadora que está usando um outro tipo de relatório e gerência que é necessário quando a gente fala de conectividade. Aqui, na verdade, é a facilidade de você configurar em escala, né? E Aquela plataforma da cloud que a gente fala, ou a plataforma de IoT das empresas, né? tá, beleza. O Emílio quer saber Uhum. se ele comentou que no passado ele fazia entrada de dados no S3. É a única opção? S3 é uma das opções, mas você consegue armazenar numa série de outras bancos de dados. Então, você consegue colocar num DynamoDB, num Time Stream Table, uma série de fontes ali de destino, tá? Acho que eu vou mostrar um desenho aqui que é, vai exemplificar ali, acho que essa ingestão de dados. Então, recebeu no broker, você consegue fazer a distribuição para uma série de outros serviços, tá? Posso continuar, então? Aqui. Por favor. Acho que aqui já está. Aí eu ia falar de referências aqui. É, a gente fala do robô aspirador, né? Então é um caso aqui que usa serviços IoT, o Lambda, então são serviços já fora do escopo de IoT, que são serviços de analytics, Lambda, que está utilizando serviço gerenciado da AWS. Tá? Tem aqui outros casos, né? Então eu coloquei os links aqui, depois eu compartilho, mas tem casos de casa conectada, então você consegue fazer a gestão lá dos seus equipamentos ali na sua residência. A questão da automação residencial, uma casa conectada ali com as tomadas inteligentes, com as luzes integradas com a Alexa, então tem uma série de serviços aqui. E na indústria também, tem a água, né? Que é essa parte de água, que ele usa a LoRa para fazer a medição ali, a parte de telemetria dos equipamentos ali da parte. Então, existem alguns casos públicos, eu compartilho com vocês, tá? E aí eu coloquei algumas informações aqui de serviço, como começar, tal, e algumas documentações aqui referente ao IoT, tá? Tá tranquilo por aqui? Ontem foi citado ali agora eu vou colocar um pouquinho mais técnico, tá? Mas aí tem todas essas referências, então uma vez que você conheceu lá, a Thelma falou, a gente consegue testar uma infraestrutura na chamada camada free tier, né? Então existe ali uma forma de testar alguns serviços da AWS de forma gratuita lá, então você consegue testou, validou, fez o seu MVP, seu POC, agora você quer testar um volume de carga ali da sua aplicação. Então, foi até mencionado que existe uma solução, né? Então, um modelo que você consegue facilmente subir na sua conta ali e fazer essa simulação de dispositivos IoT para ver o comportamento da ingestão de dados, os dados ali caindo num banco de dados e ver ali no seu dashboard, no que for, a tomada de ações ali do IoT. Então, esse é um desenho aqui que você consegue implementar através, quem já conhece a AWS, tem templates de CloudFormation, né? Então, são templates que você configura e você já automaticamente cria essa infraestrutura e vai ter ali os testes de uma plataforma IoT, como, digamos, produtiva, tá? Ali tem o S3, ali um exemplo ali onde as informações eles ficam, ele tem
API Gate. Então, aqui já entra o IoT Core aqui no final, né? Esse do lado direito verdinho. E tem uma série de outros serviços aqui da AWS que a gente chama de serviços gerenciados. Então, o IoT é um conjunto de serviços da AWS que vai ter ali como um todo, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos a gente fala muito de IA generativa, né? Então, como que o IoT e a IA generativa elas vão começar a se integrar, né? Então, hoje você vai ter lá numa fábrica, você tem uma série de informações. Às vezes essas informações elas não são alimentadas de forma imediata. Então, esse processamento ali trazendo essas informações mais próximo ao tempo real, você consegue através de chatbots, IA generativa, trazer algumas informações, insights respostas para algumas informações do seu negócio, tá? Então, isso eu vejo que em todas as áreas, né, a IA generativa tá como uma tendência. E no IoT também, ele deve trazer aí como benefício consolidação de informações, trazer métricas, resultados ali de forma rápida para o seu negócio, tá? Agora eu vou fazer uma demonstração mais prática, tá? Tá tranquilo? Quer dar uns 2 minutinhos de tomar uma água aqui? A gente vai Toma, falando. toma você. Por nós, não precisa não, mas por você, toma uma água. Eu Tá, tô segurando aqui as minhas perguntas legal. para prática. Volta então lá no outro, no último, só para mim ver uma arquitetura. Aqui? Pode ir falando, tá? Tá. Não, que eu vou deixar você seguir Uhum. para. Não, não é. Esse aqui tá falando especificamente da IA generativa, né? Não, o Sim. outro. Esse aqui. Eu acho que eu vou mostrar outras arquiteturas, de repente seja mais. Tá, então pode seguir. Vamos seguindo aí, depois você vai perguntando. E aí a gente vai voltando aqui, tá? A ideia é falar um pouquinho de uma demonstração, usando um pouco o IoT Core, que é o serviço core aqui da AWS. O KVS é um serviço de streaming de vídeo, que eu vou mostrar aqui só para mostrar o meu laboratório aqui, através de uma câmera aqui que eu fiz uma aplicação. Então, é um serviço da AWS para streaming de vídeo, tá? E basicamente eu vou mostrar aqui como que funciona e depois a gente vai para console, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e a Thelma também sempre é, tem nas experiências IoT, tem uma parte mais prática, tá? Então, quando a gente fala dos serviços, né, IoT Core for LoRaWAN, Kinesis Video Stream e o Bedrock, que é o serviço de IA generativa da AWS. Então, o Bedrock eu vou falar bem superficialmente, até porque tá começando, então eu ainda estou começando a fazer uns testes, mas é só para entender, de repente é um papo para uma outra conversa ali, para a gente falar sobre o tema, tá? Mas é bem alto nível aqui, só para dar um entendimento do conceito, tá? Eu vou fazer aqui eu tentei contextualizar aqui um cenário de, de como funciona aqui exemplifiquei aqui, mas imaginem que a gente tem um estabelecimento remoto, tá? Aqui do lado esquerdo aqui do desenho, né? Vocês estão vendo? Tem um estabelecimento aqui. Tá vendo o mouse? Tá, né? E aí aqui a gente tem exemplo, né? Um escritório. Você vai ter uma série de dispositivos IoT aqui como de diversos tipos, então que fala Wi-Fi, fala LoRa, então você vai ter uma série de equipamentos, câmeras, microfones aqui, então vai ser um local remoto que vai falar aqui com uma plataforma na nuvem, no caso a AWS aqui, e a gente eu coloquei uma matriz que é um local centralizado que vai ter acesso às informações, tá? E aqui a gente fala que essas caixinhas podem ser replicadas no país inteiro ou no mundo inteiro, então a gente pode ter
fábrica, podemos ter agências, hospitais, escolas. Então, aqui, de forma genérica, aqui é um estabelecimento físico, tá? E acho que cada um de vocês tem um desafio pensando em casos de uso, né? Seja agrícola, seja indústria, o que que vocês utilizam de IoT, tá? E aí, no final, eu vou deixar um questionário aqui com uma pesquisa, se vocês conseguirem colocar informações, feedbacks ali, vai ajudar para a gente ter essas informações e até para falar o que vocês, qual a tendência aí que vocês aí do Master Things têm aí como casos de negócios e desafios de negócios, tá? Então, basicamente, aí a gente vai ter aqui uma plataforma, no caso, um chatbot ou um dashboard, que vai ter lá o painel com as telemetrias, os indicadores ali dos seus dispositivos IoT. E acho que talvez responda um pouco da sua pergunta, Thelma, o que tem aqui, né? Cada caixinha aqui tem características específicas, né? Por exemplo, o Wi-Fi, ele pode falar com Wi-Fi, ele pode falar com 3G, 4G, então cada um vai ter uma operadora, então existem ali os desafios. O LoRa também, o LoRa vai ter a infraestrutura da LoRa, vai ter um gateway, vai ter um gateway privado, um gateway público, então são cenários diferentes, né? O Sigfox também. O Sigfox fala com back-end que vai falar com a infraestrutura da nuvem. Então ele pode falar com, ele tem os callbacks, ele pode falar com N nuvens ali e mandar essas informações ali para N endpoints ali. Então o desafio nosso também é entender cada um dos cenários e como a gente consegue ajudar, tá? Falando um pouco do papel do arquiteto de soluções, né? Então talvez não exista aquela solução pronta, mas entender o que o cliente precisa e falar, essa solução que tem a GSM funciona dessa forma e talvez tenha um caso ali, uma solução adequada para aquela necessidade, tá? Então, a resposta aí, eu acho que eu não tenho a resposta para todas as perguntas, Thelma, mas é o desafio do arquiteto achar a melhor solução ali, até entender qual que é qual o tipo de integração, qual que é a tecnologia que vocês usam, pensando até no futuro, né? Essa questão. Existe, eu sou muito focado nessa parte de cloud, parte da nuvem para frente, né? E existe essa parte de integração, de conectividade, que é um mundo que tem bastante coisas. Acho que vocês focam bastante nessa área. Acho que é uma troca aí de informações, tá? E aí, quando a gente fala de dispositivos embarcados, né? Independente do tipo de dispositivos, a gente tem aqui, quando a gente fala lá do experiência AIoT, vai ter aqueles dispositivos protótipos, né? Os embarcados para fins educacionais e vai ter aqueles equipamentos de alta escala, homologados, tudo regulamentados, mas no final eles acabam falando numa infraestrutura comum na nuvem, tá? Então, desde um MVP que a gente começa aqui, a gente vai escalar e vai falar com um serviço gerenciado na nuvem, que é compartilhado aí, distribuído numa infraestrutura global, tá? Então, essa é a ideia de pagar aquilo que você utiliza, tá? Então, de acordo com o tamanho dessa empresa, você vai consumindo aí e vai pagando aquele consumo, tá? Aqui tem um desenho mais de arquitetura, então do que eu vou mostrar aqui, basicamente, vou mostrar aqui eu tenho aqui a bolinha 1, né, onde a gente começa, a gente tem um dispositivo gateway, aqui é o gateway indoor, ele vai ter lá dois sensores, um sensor de presença, um sensor de temperatura, ele vai falar através de uma conectividade. Entre esses equipamentos, ele vai falar LoRa, entre o gateway e os dispositivos, ele fala LoRa, e entre o gateway e a nuvem, ele vai falar via web, via internet, para chegar essa informação na AWS, tá? Então ele vai chegar, o gateway vai mandar através do Basic Station da configuração, ele vai bater no servidor aqui, IoT Core for LoRaWAN. Essa informação, ela
cai aqui num tópico, né? Então, basicamente, um tópico falando de MQTT, né? Então, é um tópico de publicação ou subscrição. Aí essa informação ela vai ser consumida através de regras, então existe um motor de regras. Então, essa mensagem caiu aqui nesse tópico, eu posso falar, se a mensagem caiu no tópico A, eu vou mandar para um banco de dados. Se a mensagem caiu no tópico B, eu posso chamar um DynamoDB, que é um banco de dados de outro tipo. Eu posso executar e chamar uma função Lambda. Então, aqui, do item 4 para frente, a gente acaba entrando na camadas de serviços gerenciados, tá? Acho que foi essa pergunta que o Emílio, né, fez. Talvez uma das formas é mandar para o S3, mas existem outros destinos, tá? E aí depende muito da aplicação. Tem Existem empresas que têm um sistema legado, pode mandar para um sistema legado, para um banco de dados MySQL, por exemplo. Então, isso é uma customização que você consegue chegar na plataforma e mandar ali para o seu sistema legado, por exemplo. Então, existe esse motor de regras que faz esse encaminhamento, tá? E aí, quando a gente chega no item 5, que é a parte que a gente visualiza os dados através de dashboards. A gente fala muito do Grafana, né? Então, é onde tem o painel com os números, né? Gráficos, números dos equipamentos. Então, pensando num modelo, hoje existe também soluções de mercado, né? Que já recebem esses dados, armazenam, colocam num banco de dados e exibem as telas. Então, isso também existe aí os equivalentes. Na AWS a gente acaba construindo, mas é de forma relativamente rápida e à medida que você vai evoluindo, você vai desenvolvendo a sua solução, tá? Tem perguntas, José Geraldo, por favor, pode se dirigir e fazer diretamente para o Léo. Volta lá, é sobre o quadro. É sobre o quadro? Vamos lá. Vamos lá. E por algum motivo não estamos te ouvindo. Oi? E Ah, agora? tá, né? Agora sim. É, cada dispositivo, né, já que a gente não tem o IPv6, tem uma identificação única quando eu penso em rastreabilidade? Qual câmera pegou o quê? Né? Se eu estou falando de uma solução de IoT para câmera de segurança? Hoje, quando você, de forma geral, né, você vai criar um dispositivo, você vai ter um ID um referente a um código, a um hash, alguma identificação, como se fosse um registro ali desse cara. Na plataforma IoT também, da AWS também tem. Você cria lá as coisas, né? Vou mostrar ali, você cria uma coisa, um thing, né? Que a gente chama, e lá você consegue, por exemplo, associar um certificado digital. Então, aquele dispositivo, ele é associado a um certificado digital e fica tudo associado. E tem um código que ele gera dessa informação. Na hora que você cria, através de console, através de linha de comando, você cria um device com algumas características. Isso é único por dispositivo, tá? Ah, tá. E aí Tá você bom. vai fazer o rastreio. Quando você recebe essa informação, você vai ter o device ID lá e você vai fazer o armazenamento no banco de dados, onde for, e vai receber aquela informação de forma rastreável, tá? Você usa ele como a chave, digamos, acho que é a chave ali de chave primária ali do seu dispositivo, tá? Beleza. Ah, legal. Aí, voltando aqui. Aqui é um pouco dos. Se você for ver aqui na tela, ó, você já tem o Device ID aqui. Ele gera um número aqui referente àquele dispositivo. Então, existe aí essa identificação por equipamento. Então, acho que ó, cada dispositivo tem um número aqui. Na hora que você cria, ele gera ali via console ou via linha de comando desse item, tá? Acho que essa. Aqui é mostrando um pouco na console, eu vou mostrar um pouquinho aqui. E aqui são algumas
alguns dos valores dos sensores, tá? 0 e 1, no caso, de informação, temperatura, umidade, que o dispositivo vai trazer, tá? Esse daqui foi uma evolução daquele primeiro desenho, né? Então, basicamente, ele continua aqui até o item 4, né? E aí entra aqui o item 6. Do item 6, ele vai pegar essas informações, vai usar aqui um chatbot e vai usar o serviço de GenAI para trazer algumas informações referente aos seus dispositivos, tá? E aqui, basicamente, é um chat, ainda está em fase aqui de experimentação, mas ele faz algumas perguntas. Então, quantos dispositivos eu tenho na base? Ele fala aqui quantos você tem, quais os últimos dados, os valores de telemetria. Então, ele tem algumas informações aqui que você pergunta. Uma vez que você criou esse chatbot, ele vai usar a IA generativa para fazer a formulação da pergunta e a resposta ele traz ali de forma mais amigável ali para um usuário final, tá? Então, não existe uma programação, um desenvolvimento desse cara para cá. Então, é um serviço novo, né? Então acho que está em evolução e é um dos papéis nossos também começar a testar, começar a implementar alguns POCs aqui também, tá? Então esse é um dos que eu tenho feito. E aí algumas perguntas, né? Que a gente vai começando a testar os LLMs, né, que são os modelos fundacionais. Então, eu pergunto quais os últimos valores, nomes dos sensores e qual o intervalo. Então, são perguntas aleatórias, né, que a gente vai testando e vai vendo a acurácia ali da sua interação aqui. Aqui ele fala último valor de temperatura e umidade, e aqui ele identificou que ele está mandando de 1 em 1 minuto. Então, sem relativamente nenhuma programação, ele está usando a inteligência artificial para gerar algumas respostas, tá? Aqui também, aqui é um pouco mais técnico, né? Falar para gerar uma lista de equipamentos e gerar um arquivo HTML com uma tabela no formato aqui com uma borda azul. Então, o próprio, o próprio, a própria IA generativa consegue gerar códigos, gerar uma série de soluções ali baseados na sua pergunta. Então, aqui foram alguns testes aqui, e aqui, além de perguntar qual a temperatura, tem um valor recomendado aqui de dentro ou fora dos padrões. E aqui evoluindo na pergunta, né? Baseado nos padrões, o que está fora e dentro do padrão. Então, assim, através do prompt, né, que a gente chama de engenharia de prompt, você vai conseguir tirar resultados aqui referentes ao sua entrada de dados, tá? Eu acho que é um pouco diferente do contexto do AI, né, do dados massivos ali de machine learning, analytics, IA generativa é mais para trazer essas informações ali consolidadas, tá? E aqui é basicamente uma tela. Terminei aqui. E agora eu vou mostrar aqui na console. Acho que só compartilhando. Pessoal, só vou colocar esse link aqui, se vocês puderem preenchendo aqui, tá? Você coloca aqui no chat, deixa eu colocar aqui no chat. É uma avaliação. Se vocês quiserem mais informações de algum serviço aqui, podem colocar. Eu vou deixar aqui. E aí eu vou para a demonstração. Enquanto isso, vocês podem preencher. Deixa eu pegar aqui. Eu mando aqui no chat. Então, e aí o feedback de vocês ajudam aí a gente. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Eu mandei o link aqui no chat, tá? Se vocês puderem dar o feedback, ter interesse ali, acho que é bem importante para a gente ter essas informações, tá? Até o conteúdo, o que faltou, o que precisar, é bem legal, tá? Recebeu o link, Thelma? Tranquilo aí?
Beleza. E aqui eu vou falar um pouquinho do desenho, tá? Voltando aqui no desenho, né? Acho que só recapitulando a arquitetura, então tem os dispositivos aqui, tá? Ele fala com a plataforma da AWS, o IoT Core, e manda as informações para uma tabela, tá? E aqui tem o vídeo, vocês estão vendo aqui o vídeo, então eu vou tentar... Aqui vocês estão vendo, esse daqui é o Device Gateway, né? Dá para ver aí, né? Esse daqui é um sensor de presença. Aqui é um sensor de abertura e fechamento de portas, tá vendo? Eu abri a porta. E aqui tem alguns dispositivos aqui desenvolvidos aí para quem gosta de botar a mão na massa. A gente começa com esse daqui, né, Thelma, nos projetos de IoT, aí evolui para uma caixinha, e acho que o final, na verdade, o produto final é esse aqui já de mercado, mas acho que a linha ali que você faz nas experiências segue essa jornada, né? Desenvolve um protótipo, faz uma caixinha e chega num produto final, tá? E aí eu vou mostrando aqui, basicamente, tá? Tá. Ô, Léo, antes de você começar, Ah, o Miller tem uma pergunta. Miller, por pode, favor, pode. O Miller é a primeira vez que ele está participando, mas, Miller, aqui a gente dá o rosto e a voz, tá? Que às vezes é difícil a gente transmitir em texto, né, ou mais detalhes, então a gente gosta de promover essa interação. eu vi aqui um... Não é, estamos te ouvindo. Vi que seu microfone está liberado, mas não estamos ouvindo. E agora? Agora com Agora tudo. sim. Que voz, hein? Tava longe. Eu tô vendo as suas perguntas aqui, eu acho que é isso que você quis colocar, né? Aqui eu sou de uma operadora da Algar, né? Eu vejo que os casos de uso que os clientes estão trazendo de IA generativa é muito nessa linha eles têm grandes plantas de dispositivos, né? E eles querem eliminar a pessoa que fica fazendo relatório o tempo inteiro, né? E pelo que eu entendi, a gente usaria a Bedrock aqui para vocês, né? Eles estão vindo Falando... com essas perguntas do tipo, como que eu vou saber a vazão do bairro? Como que eu sei se tiver algum evento que eu vou ter que jogar toda a minha carne fora? Porque hoje é um estagiário, provavelmente, que está gerenciando. Isso, exato. Tem até umas perguntas que, não nesse contexto, mas eu peguei, por exemplo, a medida de temperatura de 3 salas, né? Eu vou mostrar aqui no decorrer, mas eu falo, dados últimos valores das 3 salas, eu sou calorento, qual que é a sala melhor? Aí ele vai falar, a melhor sala é a que tem a temperatura mais baixa. Então, são algumas respostas que eu vejo que é esse tipo de pergunta e resposta que você menciona, né? E isso muito relacionado com o caso de negócio, o caso de uso de cada empresa, né? Então, para vazão de água vai ser qual o nível de, de vazão ali que está ou para cima ou para baixo, eu preciso encher, né? Então, para o cara não ficar indo lá com a pranchetinha pegando a reguinha para medir. Então, você vai ter um sensor que vai medir a altura lá da água e vai mandar para sua tabela e vai falar, putz, quais são os reservatórios que estão com nível abaixo de água? Ele vai responder isso de forma mais próxima, né? Acho que esse é o desafio da IA generativa, né? E dentro do serviço aqui da AWS, a gente tem o Bedrock, tem uma série de outros serviços. Hoje a gente não entra muito em detalhes, mas é uma coisa que está em evolução, tá? E aí, continuando, então eu vou mostrar aqui, basicamente, não sei aí se vocês puderem até colocar sim ou não, mas quem conhece um pouco da AWS, aqui é a console da AWS, tá? Então deixa eu dar um refresh aqui. Acho que tem que abrir de novo. Aqui é a console da AWS, então vou mostrar. A gente tem tempo, Thelma? Como é que tá de tempo? Agora que chegou a parte boa, você quer parar? Não, vamos Legal. continuar. Então, Pessoal, coloca aí. Vocês estão com tempo?
Legal, então eu vou falando aqui, mas basicamente a gente tem os serviços da AWS, tem uma série de serviços aqui, EC2, que é máquina virtual, DynamoDB, que é banco de dados, Kubernetes, uma série de serviços. Quando a gente fala de IoT, basicamente a gente tem uma série de serviços também que eu apresentei naquela tabela, mas eu vou falar do IoT Core, tá? Então, vocês criando ali a conta gratuita, vocês conseguem usar algumas. Eu vou pegar aqui só para AWS Free Tier. Aqui. E aí, depois vocês conseguem criar uma conta, mas vocês têm as categorias. Vocês têm serviços que vocês conseguem fazer trial por 1, 2 meses, serviço que você utiliza durante um ano. Então, você consegue criar uma VM durante um ano e você não paga essa VM. E tem alguns serviços free ali, determinada cota. Então, você consegue. Só para exemplificar, depois eu mando o link também, mas, por exemplo, separando de serviços IoT, Internet das Coisas. Então, você vai ter 3 devices Greengrass, você vai conseguir receber 500 mil mensagens num broker da AWS de forma gratuita. 500 mil mensagens já dá para colocar bastante dispositivos. Então, você tem você consegue fazer o gerenciamento de 50 devices aqui de forma gratuita por 12 meses, tá? E a gente tem aqui eventos, tem essa parte aqui relacionada a um serviço de health. Então, para cada, por exemplo, para outros serviços aqui, você tem aqui uma máquina EC2, que é uma VM, tamanho aqui, por 12 meses você não paga. Então, você consegue criar uma série de serviços nessa camada gratuita, tá? E aí, só voltando aqui para a IoT Core, você tem aqui alguns serviços que a gente fala, né? Então, eu vou mostrando aqui, mas basicamente você tem as coisas, o Geraldo perguntou aqui, cada coisa, cada thing, né? Então ele vai ter um cadastro, ele vai ter o nome, vai ter a característica dele, então ele tem, e isso ele é associado a um certificado digital, tem as políticas de acesso aqui, tá? A gente não entra muito em detalhe, mas basicamente tem o Greengrass, que é um equipamento ali, um serviço mais voltado para a indústria, o LoRaWAN, então o LoRaWAN, aquele gateway que eu tenho ali, eu fiz a configuração, eu cadastrei o meu gateway aqui, na verdade ele está em São Paulo, então a gente vem aqui, eu faço o cadastro do meu equipamento aqui, esse gateway, e aqui dentro eu tenho 2 devices configurados. Na verdade, eu tenho um sensor de porta, sensor, e aqui eu tenho um sensor aqui que é um kit de desenvolvimento. Então, eu tenho 3 dispositivos conectados, e cada um tem o seu ID específico com informações, tá? O kit de desenvolvimento é o kit experiência IoT. Nesse caso não é, mas para outros Ah, casos tem. Esse caso é um outro kit que tem anteninha LoRa, mas... E aqui eu ah, tenho tá, se quiser. esse daqui tem a regra, né? Então eu falo, uma vez que essa mensagem chegou no tópico, eu posso mandar para aqui para o banco de dados. Então eu tenho alguns destinos dessa informação. Então basicamente seria até aqui, tá? E aí, quando a gente vai aqui no dashboard, essas informações elas estão lá no banco de dados, eu consigo criar os dashboards no Grafana. Não sei se vocês conhecem. Aqui eu fiz alguns dashboards. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho os meus sensores aqui, tá? O sensor de abertura e fechamento de porta, tá? Aí ele tá, o status dele, ele está aberto, certo? Aí eu vou vir aqui, fechar a portinha. Aí, vamos ver. Automaticamente ele enviou essa informação para o LoRa, para o Gateway mandou para a plataforma IoT e já armazenou no banco de dados e eu tenho aqui o gráfico desse cara, tá? Aí eu pego essa informação aqui, eu vou abrir novamente, então eu tenho essa informação, esse histórico aqui tanto do sensor de abertura e fechamento de porta, e aqui são momentos que o sensor de presença aqui, ele é mais sensível aqui, mas ele identificou uma presença aqui, tá? Então,
esse é um dashboard referente ao LoRa, tá? Aí eu vou fechar aqui. E aí eu atualizo. Legal. Então, isso é em tempo real, tá? E aí, esses outros dispositivos, eles falam em Wi-Fi. E aí eu criei aqui um outro dashboard. Cada dispositivo são 4 dispositivos, então ele tem um 001, 002, 003 e 4. Então, cada um deles, esse é o 1, 2, 3 e 4, eles estão mandando aqui informações de, esse daqui manda de 5 em 5 minutos, esse manda de 2 em 2 minutos, então eles estão mandando informações aqui de telemetria, tá? Aqui. Então, essa parte de sensores, tá? Então, tá. No meu caso, eu tenho 6 equipamentos mandando sinais aqui para a plataforma. Obviamente, não é uma escala muito grande, né? Mas para fins de testes e desenvolvimento já dá para mostrar, tá? Mas a infraestrutura que vai receber fica na nuvem, é a mesma para todos, tá? E aqui tem uma aplicaçãozinha, deixa eu ver aqui, tá? Eu vou fazer o inverso, eu vou mandar comandos para o dispositivo, tá? Então, vocês estão vendo essa caixinha aqui, né? Essa caixinha aqui, ele se chama Monitor 004, e aí ele tem 3 LEDzinhos, ele tem um verde, eu dou um ligar, então eu estou fazendo a atuação do dispositivo. Então, posso ligar, no caso, só para exemplificar, eu liguei um LED, mas pode ligar um motor, pode ligar um outro equipamento, e aqui são cenários para cada um. Então, eu liguei 4 dispositivos, 4 equipamentos ali dentro do dispositivo. E aqui eu consigo desligar aqui. Então, eu estou mandando a mensagem e o equipamento está recebendo essa mensagem, está tomando ação. Então, isso é o desenvolvimento lá do seu, do seu embarcado, tá? Então, a ideia é atuação. Então, você consegue receber essa informação e mandar um comando de volta, que não sei se dá para ouvir, mas ele vai tocar uma buzininha aqui. Então, tem uma série de atuadores que você consegue, aí é o desenvolvedor de hardware que vai criar, tá? E basicamente, esse mesmo código aqui funciona para esse cara aqui. Ele ligou aqui o LEDzinho aqui verde. Então, o código em si é o mesmo código que você faz o deploy em seus equipamentos aqui, e aqui você consegue criar uma lista de equipamentos para você gerenciar, por exemplo, tá? Tá tranquilo isso aí, Thelma? Tranquilo, eu não ouvi a buzina, mas vi piscar. Eu acho que também vale Isso, lembrar que, assim, essa possibilidade não depende só da contratação dos serviços da AWS. O dispositivo tem que ter o recurso computacional, que tenha isso, memória para receber isso. O que a AWS faz é, carregar esses códigos pré-prontos para que você não tenha o trabalho de criar configurações, de criar a regra do streaming. isso. E o seu equipamento vai ter suas características ali, vai ligar um motor, vai ligar o que for, e tem as telemetrias que cada embarcado vai continuar esse trabalho de desenvolvimento do hardware, né? Então, você deixa de fazer o desenvolvimento da plataforma cloud, porque vai ter uma coisa mais padronizada, e foca ali no seu hardware, tá? Acho que a ideia era essa, tá? E aqui tem o chatzinho aqui, ó. Eu fiz algumas perguntas aqui. Quantos sensores tem na lista? Então, basicamente é um teste aqui que eu tenho começado e tem algumas respostas. Ainda não está muito maduro, mas a ideia é ter essa informação, ter o chatbot, né? E você começar a trazer algumas informações gerenciais ou algumas ações aí que vai tomar, tá? Então, a ideia era mostrar aqui, né? Como que a gente consegue mandar uma telemetria para a nuvem, pegar essa informação, armazenar num banco de dados, tomar uma ação e retornar para o equipamento, né? Ligar e desligar alguma coisa, e de forma gerencial extrair os dados ali. Quando a gente fala de AIoT, Massive IoT, todos esses dados vão estar no seu Big Data ali, no seu Data Lake para você trabalhar, tá?
Legal? Acho que era isso, Thelma, no geral, assim, mostrar um pouquinho aqui a- os serviços, tá? Ô, E, Léo, oi, não, tenho perguntas. Assim, você comentou bastante, né, da apresentação, essa facilidade, pago que usa. Então, assim, tem uma facilidade financeira em relação a custos. Eu, uhum, particularmente, vejo como empreendedora, eu tenho um pouco de segurança, insegurança de saber quanto eu vou gastar no final do mês. tá, E cada vez mais vocês estão incluindo serviços, mesmo que a gente não contrate, para ter essa facilidade de, num clique, ou puxar na arquitetura e começar a usar. Existe regras que eu consiga fazer os controles financeiros, do tipo assim, da mesma forma que a gente tem os alarmes gerenciais para os dispositivos IoT, mas que eu tenho os alarmes gerenciais financeiros para o que eu estou gastando dentro de uma instância AWS? tem, aí você fala, tem um, eu vou falar em inglês, mas existe lá aqui nesse cara aqui, deixa eu mostrar aqui, mas existe lá no menu, né? Você tem aqui um item que chama Billing e Cost Management, ou faturamento e gerenciamento de custo. Então, aqui você vai ter a gestão lá de quanto você gasta. Você consegue colocar alguns limites, mas, por exemplo, quando a gente fala de energia elétrica, né, o exemplo acho que clássico, é, você pode estar consumindo, só que se você esqueceu o interruptor ligado, ele vai consumir, ele não vai desligar a energia porque não vai cortar, ele vai continuar consumindo, então ele vai alertar, mas ele não bloqueia aquele recurso, entendeu? E aí o que que você tem? O papel do arquiteto ou o especialista em cloud. Ele faz lá uma calculadora, existe uma calculadora que você faz a estimativa de custo, tá? Daquele seu projeto, né? Você vai falar, o meu projeto precisa de tantos componentes, vai mandar tantas mensagens, e você vai ter a estimativa de custo que você vai ter por mês. E aí lá na ferramenta você consegue colocar, bateu 80% daquela cota de utilização, já manda e-mail. Então você vai ter alguns mecanismos para controlar, tá? Você não consegue desligar ou fazer ali de forma automatizada, porque a gente não pode parar o serviço ali é, de forma proativa, porque pode parar o seu negócio, tá? Então, existe esses mecanismos, existem muitos gráficos, existem muitas informações que você extrai, mas isso a gente fala do FinOps da empresa, né? Então, a empresa tem que ter uma área, um profissional que faça essa gestão, que é a mesma coisa se você deixar a torneira aberta, a água vai escoando, não é culpa da fornecedora de água se você esqueceu de fechar a torneira, ou deixar a torneira, o interruptor ou o ar-condicionado ligado, porque você saiu de férias e esqueceu ligado. Então, assim, existe a responsabilidade compartilhada que a gente chama, tá? Então, existe muita na console, tá? Da AWS, informações que tem todas essas informações, mas quem faz a gestão é o cliente. Não sei se ficou claro. Sim, ficou claro. Isso, exatamente. Você paga aquilo que utiliza e assim, você faz essa gestão e você tem que ter o conhecimento e saber onde está clicando, o serviço que você vai ativar. Então, é uma coisa que às vezes você tem que ter essa noção de vou testar aquele serviço, clicou ali, tem que desabilitar, senão ele continua a cobrar alguma coisa. Então, tem esse conhecimento que eu acho que a gente também ajuda como arquiteto, como profissional de cloud, tá? Tá. O pessoal está aberto para as perguntas. Alguém mais gostaria de aproveitar essa oportunidade? Vou reforçar também o link da pesquisa aqui de novo, tá? Esse link é interessante da pesquisa, porque é uma pesquisa que é analisada não exclusivamente pelo Léo, mas para todo o grupo, né? Então, às vezes, até as pessoas entram em contato, de acordo com como você se posicionou nessa pesquisa, tá? Isso. De repente vocês já são clientes, né? Alguém já é cliente, então talvez já tenha um contato ali com. Acho que foi mencionado também, os clientes da AWS, eles têm um gerente de conta, tem um profissional ali
teoricamente alocado ali dependendo do tamanho da empresa, tem o contrato de suporte, então tem uma série de recursos disponíveis para o cliente. Então, assim, a gente em si diretamente não faz esse atendimento, então existem canais que faz esse atendimento. Mas, de repente, a gente consegue dar um direcionamento. Essa é a nossa ideia. Então. E a gente fala de serviços IoT, mas existe uma série de serviços na nuvem, né? Que agregam ali numa plataforma como um todo, tá? Então, a ideia é a gente ter um treinamento de nuvem ali, uma jornada, e vocês entram nesse tema de IoT, que é o conjunto aí dos serviços gerenciados, tá? Quando a gente fala de Big Data, tem uma série de outros serviços ali que agregam ali como um todo. Ô, Léo, o Valdir tem uma pergunta, mas vou, antes de chamá-lo, para visão computacional também tem? Visão computacional, existem alguns serviços, tá? De borda, mas eu não tenho muitos detalhes. Posso trazer mais informações. O que você imagina aí? Não, para saber se tem algo pré-pronto, como tem os outros analytics aí. Eu acho que tem solução, né? Não tem aqui, posso procurar, mas eu acredito que tenha, tá? O KVS, né, que é esse que faz o streaming de vídeo, talvez tenha um SDK aqui que faça. No caso, só estou transmitindo, mas pode ter uma visão computacional por aqui. Então, posso pegar mais detalhes aqui e te passar. Tá. Vamos lá, Valdir? Valdir. Ô, Léo, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Foi também ampla aí, né? Eu consigo fazer uma pergunta de mercado para você ou você acha que não, enfim, não Se eu faz puder, sentido? se eu puder responder, se eu tiver essas informações, tá. Não, tranquilo. Em relação à concorrência, né? Hoje, como que a AWS está posicionada em relação a serviços de IoT na nuvem? Quer dizer, pegando aí os 3 ou 4 principais players aí do mercado, né? Você tem Uhum. um destaque aí que você podia passar para a gente, por favor? Não tem esse benchmark. Eu acho que a Thelma falou um pouco de quadrante no Gartner ontem, né? Que serviços, mas números eu não tenho assim. Onde está, visionário, né? Eu acho que existe essa tendência, mas o número específico de fatia ali eu não tenho essa informação, tá? Até comparação com outras a gente não tem. Eu já trabalhei com outras ali clouds, mas a gente não compara ali uma com a outra, então a gente traz, não tem muito, eu pelo menos não tenho essa visão aqui de informação pública, tá? Tá. Não, eu te falo isso porque Hum, a gente de mercado, né? É, é, eu posso citar as outras empresas, tem algum problema, não? Como referência? pode. Eu acho assim, por exemplo, né? A Google, ela fez ela meio não deu sequência, né, ao projeto dela de IoT, né? Hum, Depois agora ela está reformulando, né, aqui, né? Ela vem com uma outra estratégia, eu acredito, né? ah, E, a Microsoft, por que pareça, eu vi alguma reportagem, alguma coisa dizendo que ela não estava achando tração para ela continuar com a IoT, né? Dentro da estrutura dela. Eu achei meio estranho, mas enfim. Acho que era algum portal aí importante que dava essa noção, né? Então, assim, praticamente a gente vai ter a AWS, com toda essa estrutura que você colocou, como grande player, né? Nesse meu caso. hoje eu vejo que, assim, até pela conversa que a Thelma teve, né, com o Clarison, eu também, como profissional, um arquiteto de soluções, uma das minhas especialidades é a IoT, porque eu vejo essa possibilidade de crescimento. Então,
talvez essa, eu não tenho essa informação precisa, né, dos outros players, mas a gente sabe que a AWS investe bastante, falando de Amazon, né, falando, eles mesmos utilizam serviços, né, então, serviço de track, de transporte, então, basicamente, os equipamentos, eles já usam esses serviços de IoT, então, uma coisa que tem investimento, sim, tá? Falando de crescimentos. A própria Amazon já é um cliente de É o serviços maior cliente, da né? AWS. É Exato. um dos Então, grandes assim, clientes. é um sistema que funciona e, assim, eu vejo bastante possibilidades aqui, tá? E talvez é uma coisa que até eu tenho feito aí de conhecer mais os serviços e divulgar também, tá? Até para crescer Ah, legal. esse volume de uso de nuvem na AWS. Bacana. Obrigado, viu? Só quem ficou curioso, né, sobre essa pergunta do Valdir, um dos quadrantes que a AWS entrou como visionária na entrega de softwares para o Industrial IoT, ou seja, tem a AWS competindo com empresas que são especialistas e tradicionais na entrega de softwares para indústria de manufatura, para chão de fábrica, Sim. como, por exemplo, a ABB. Eles estão acima da ABB, tá? Então, não só no posicionamento como cloud, mas entrando verticalmente em alguns dos segmentos propriamente ditos. E a gente viu aí na prática, né, essas facilidades acontecendo. São mais de 4.000 features disponíveis para o IoT. Então, de acordo com o tipo, é utilities, é rastreamento, é logística, é indústria, é automotivo, é eólica, é minerador, é varejo. Então, Cidades assim, inteligentes, a gente fala de robótica, automação residencial, indústria é o grande carro forte, né? Mas carro-chefe, né? Mas tem para todas as áreas, né? Então, e o mais promissor, pessoal, é o que quase não aparece hoje no nosso dia a dia, mas é o automotivo, né? Então, você já pode saber qual que é a paixão do brasileiro por carro, quantos carros tem na rua, e a oportunidade de criar diversos tipos de serviços é algo que vai fazer muita diferença num futuro breve. O Brasil é o país que menos está discutindo isso, e, em compensação, é a bola de ouro para os outros países. Vamos ver se a gente fala mais disso. Eu vou depois colocar lá uma pergunta, uma pesquisa para saber o que vocês querem para a gente estar trazendo mais informações aí para o pessoal do Master Things. Bom, acho que ninguém mais tem perguntas, então quero agradecer, Léo, obrigada, pela oportunidade de compartilhar a experiência. obrigado, Thelma. Para quem é a primeira vez que participou, obrigada pela presença, seja bem-vindo e já aguardamos vocês no próximo. Acho que o Silvio, né, o primeiro dele, que eu estou vendo ele por aqui. O nosso próximo Master Things, ele é bem especial. Vamos ver, ele vai... por quê? Porque a gente vai voltar àquelas agendas de encontro híbrido, ou seja, quem puder estar presencialmente vai estar, quem não puder vai acompanhar pelo Zoom. E nós vamos estar em Campinas. Nós vamos, em primeira mão, saber as novidades da Expressive, porque ela vai fazer um evento logo depois da nossa reunião. Então, a gente vai ter essa reunião numa segunda-feira, dia 15 de julho. O evento dela, eu acho que é quarta e quinta da mesma semana. Então, mais uma vez, provando para vocês que investem no Master Things o quanto vocês são especiais. A ideia, para quem não conhece, a Expressive, ela é fabricante de componentes, de placas de SMD. Quem fez experiência IoT Turma 2 usa um equipamento Expressive. Quem vai fazer a Turma 3, a gente também vai usar Expressive. Eles já são líderes
em Wi-Fi, mas eles vão contar as novidades e lançamentos com LoRa, além do que algo que tem sido tendência, o que o Léo falou, que está entre os 3 pilares da AWS, que é a parte do software embarcado. Talvez a gente até seja informado que lá esse software embarcado vai ser AWS. Não sei também, eu como vocês, vou saber no dia. Então, já temos agenda, dia 15 do mês que vem, são menos de 30 dias. Quem vai presencial vai ser em Campinas. E eu recomendo, principalmente para as multinacionais, que estejam presencial, porque a gente vai ter os líderes da Expressive de todos os continentes. E nós não temos aqui no Brasil um líder, um head, que fica aqui sempre. Então, além da gente ter esse head que ele fala português, é um brasileiro, embora hoje vive em Portugal, a gente também vai ter de outras regiões do mundo, os líderes estarão lá, porque eles estão apostando muito no Brasil e aproveitem essa oportunidade que vocês têm em mãos. Provavelmente amanhã vocês já vão receber o convite de calendário, vou atualizar lá as informações no grupo. Eu também vou passar para vocês uma pesquisa que a gente está precisando saber que negócios vocês estão fechando entre os grupos, tá? A gente precisa trazer mais pessoas aqui para popular o nosso programa e o feedback e o resultado que vocês estão colhendo são essenciais. Então, eu conto com vocês. Obrigada, Léo. Obrigada a todos os participantes. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Tchau, Thelma. Obrigado, hein? Tchau, tchau.